Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, a cada dia que passa o draft da NBA chega mais perto, né? O draft é programado para acontecer em junho, daqui a pouquinho. E como eu faço em todos os anos, eu irei analisar os principais prospectos que teremos nesta próxima edição do draft. E já para começar daquele jeito, já começar com chave de ouro essa minha série de análises, eu irei analisar hoje o principal prospecto dessa classe, o nosso querido francês Victor Wembanyama, considerado inclusive por muitos o melhor prospecto da história do draft da NBA. Então, bora aqui falar sobre os pontos fortes, sobre os pontos fracos, tentar achar uma comparação para o Victor Wembanyama e, logicamente, projetar onde que o francês pode ser escolhido na noite do draft. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e já comente aqui uma sugestão de prospecto para ser analisado. Qual jovem você quer que eu analise aqui no canal? Comenta aqui que eu quero saber, fechou? Victor Wembanyama é um jovem de 19 anos que atuou nessa última temporada no Metropolitans 92. O Wembanyama jogou 25 jogos até o momento, tendo uma média de 31,7 minutos. O Wembanyama acumulou estatísticas muito boas, foram 21,4 pontos, 9,5 rebotes, 3,2 bloqueios, 0,8 roubos de bola, 2,3 turnovers por partida e teve um aproveitamento de 46,6% nos arremessos de quadra, 29,8% na linha de 3 e 83,1% no lance livre. O Wembanyama é um dos talentos mais únicos e mais incríveis que eu já vi chegando na NBA, cara, na boa. Eu não sei se ele é o melhor prospecto de todos os tempos, mas dos que eu vi, ele é um dos melhores. Ele é, pelo menos, o que mais chama a atenção. Porque, assim, a gente tá falando de um jovem de 19 anos que tem 2,19 metros. A envergadura dele chega a 2,40 metros. E esse gigante consegue unir habilidade, inteligência, técnica, ótimo trabalho de pés, boa defesa, criatividade no ataque, um ótimo arremesso. Então, assim, ele é um pacote que poucas vezes foi visto na história do basquete, sabe? Ele é um talento muito raro, muito absurdo. Tem, obviamente, defeitos que eu irei falar nesse vídeo. Ele não é um jogador perfeito, mas as suas qualidades, sabe, fazem dele um prospecto muito especial. Agora que você já conhece mais ou menos o Wembanyama, vamos aqui falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos dele, Vamos começar com os pontos fortes, A lá choque de cultura, pontos fortes! Vamos começar com os pontos fortes dele. Bom, o Wembanyama, ele é o tipo de jogador que se destaca demais dos dois lados da quadra. Falando da sua defesa, cara, ele é extremamente rápido, muito rápido, tem um ótimo trabalho de pés, tem uma deslocação lateral muito boa para alguém do seu tamanho, alguém de 2,19 metros. Ele consegue cobrir muito bem o garrafão e consegue se impor dentro do garrafão, mesmo sendo muito magro. O fato dele ter uma envergadura bizarra faz dele um jogador que consegue sim impor respeito dentro do garrafão. É um bloqueador de elite, tanto que ele teve 3,2 bloqueios de média nessa última temporada. Então estamos falando de um ótimo protetor de aro. Ele consegue ler muito bem a movimentação do time adversário. Ele consegue se antecipar muito bem ao seu matchup. É um jogador que dificilmente fica em situações desconfortáveis na defesa,
porque além dele conseguir se impor dentro do garrafão, ele defende bem o perímetro. Inclusive, cara, a forma com que ele consegue defender o pick and roll adversário é algo que chama muito a minha atenção. Ele tem uma leitura muito boa, ele consegue se antecipar, dificilmente ele consegue ser tapeado no pick and roll, dificilmente. Então, defensivamente, o Wembanyama, ele é um jogador muito bom. Não vou dizer que é perfeito, porque nenhum jogador entra na NBA sendo perfeito na defesa, mas ele é um jogador que tem poucas falhas defensivas. Ele tem poucas falhas. É um cara que dificilmente vai ficar numa situação onde ele não vai conseguir se virar. Ele consegue se virar de todas as formas possíveis na defesa, dentro e fora do garrafão. Falando agora sobre o lado ofensivo do Wembanyama, ele é um cara muito versátil no ataque, né? Ele tem um arremesso muito bom, né? Tem um toque muito suave, é uma mecânica muito limpa, uma mecânica muito bonita, e ele consegue criar o seu arremesso. Ele não é simplesmente um catch and shooter, um jogador que se movimenta para arremessar assim que ele recebe o passe. Não, ele é um cara que consegue criar o seu arremesso e ele é muito criativo. Ele é muito criativo no ataque. Ele é um cara que consegue meter fadeaway, meter step back, consegue meter side steps com muita tranquilidade. Ele se sente muito confortável fazendo esse tipo de movimento. Ele é um cara que consegue inventar alguns movimentos que você não espera, como por exemplo, um floater na linha de 3, né? Você tá vendo aí? É uma coisa maluca que ele consegue fazer, porque ele é muito criativo. Ele é muito habilidoso. É um cara que consegue se virar em situações de isolation, porque o seu controle de bola é realmente impressionante. É impressionante ver um cara desse tamanho, com essa envergadura, driblar do jeito que ele dribla. É um jogador que consegue explorar diferentes pontos da defesa adversária. É um jogador que não deixa o time adversário confortável. Ele é um cara que gera desconforto de diferentes formas. É um jogador muito bom. Ofensivamente, ele é uma máquina. Fora, né, que por conta da sua extrema vantagem física, dentro do garrafão, ele é um monstro. Ele é um monstro, obviamente, que não tem muita massa muscular, é um jogador que fisicamente é fraco, só que a altura faz diferença. A gente sabe que faz muita diferença. Então, ofensivamente, o Wembanyama, ele é muito completo. É um jogador que faz tudo, quase tudo, na verdade, e tudo que ele faz muito bem feito. Então, os principais pontos fortes do Wembanyama seriam esses: a sua versatilidade e inteligência na defesa e também o seu vasto arsenal no ataque, né? Um jogador que ofensivamente é uma máquina. Mas, como eu disse antes, o Wembanyama não é perfeito. Ele tem sim pontos fracos e não são poucos. Não são poucos. Como, por exemplo, ele não é um grande passador, né? O Wembanyama não é um grande playmaker, né? E hoje na NBA, você ser um bom playmaker, você ter um bom passe, é um grande diferencial. E o Wembanyama não tem isso. Tanto que ele tem médias inferiores a 3 assistências por jogo. Então, ele não é um grande playmaker e ele é um jogador que é extremamente individualista. A maioria dos prospectos, né, quando chegam na NBA, eles são individualistas. Só que o Wembanyama, ele é um pouquinho a mais. Ele é tão individualista que em alguns momentos, por confiar muito na sua habilidade, ele acaba correndo riscos desnecessários, acaba cometendo turnovers desnecessários e muitas vezes ele acaba perdendo a oportunidade de passar para um companheiro totalmente livre porque ele acredita que ele vai conseguir pontuar de qualquer forma. Então, esse lado individualista do Wembanyama é um problema. E outro problema que eu vejo no Wembanyama é a sua falta de consistência nos arremessos. Ele tem uma mecânica muito bonita, uma mecânica muito limpa, ele cria bem o seu arremesso, só que falta para ele consistência, tanto que até hoje ele nunca conseguiu fechar uma temporada com mais de 30% na linha de 3. E, aliado a essa falta de consistência, tem um excesso de arremessos tentados. O Wembanyama, ele força muitos arremessos, ele força muitas bolas, é um cara que parece que quer sempre se mostrar no jogo. Então, isso também é um ponto que acaba sendo um ponto fraco. E, obviamente, o seu ponto mais fraco é
o seu peso, né? Um jogador extremamente magro, né? Ele vai ter, né, que criar muita massa muscular, vai ter que ficar muito mais forte quando ele chegar na NBA. Então, além dos pontos fracos técnicos, né, ele tem alguns pontos fracos físicos também, que é a questão da sua magreza. Ele é um palito, a verdade é essa. Então, depois de falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos, está na hora de tentar achar uma comparação para o Victor Wembanyama. E isso é um problema, tá? Porque o Wembanyama, ele é um unicórnio. Ele é um jogador, sabe, que você não vê todos os dias. É um jogador muito raro. Então, é bem difícil você achar uma comparação plausível para ele. Só que se eu pudesse, sabe, falar alguns jogadores que se assemelham ao estilo de jogo do Wembanyama, eu diria que ofensivamente o Wembanyama, ele lembra um Kristaps Porzingis, só que bem mais habilidoso, bem mais criativo. E na defesa, ele lembra um pouquinho o Rudy Gobert, por conta da forma com que ele se impõe dentro do garrafão, só que ele seria um Rudy Gobert que consegue defender no perímetro, que consegue defender pick and roll, que consegue não se colocar em situações desconfortáveis. Então, mesmo sendo difícil achar uma comparação pro Wembanyama, eu diria que ele tem traços desses dois caras, do Porzingis e do Gobert, só que melhor do que os dois. E bom, para fechar, vamos aqui falar sobre a projeção do Wembanyama no draft. Bom, eu apostaria a minha casa e a casa dos meus pais que o Wembanyama vai ser a primeira escolha geral no próximo draft. É basicamente impossível alguma equipe não escolher o Wembanyama na primeira escolha geral, e independentemente da equipe, tá? O Wembanyama é o tipo de prospecto que seria a primeira escolha geral em qualquer draft que ele estivesse. Talvez no do LeBron ele não fosse a primeira escolha geral, mas teria times que poderiam escolher o Wembanyama primeiro do que o LeBron. Então, o Wembanyama com toda certeza vai ser a primeira escolha geral, é uma das primeiras escolhas gerais mais unânimes da história do draft. E como eu disse, eu apostaria a minha casa, a casa dos meus pais, apostaria até a casa de vocês que o Wembanyama será a primeira escolha geral no draft em junho. Então, bom, galera, essa é a minha análise do Victor Wembanyama. É um prospecto que eu tenho uma expectativa muito grande, é um dos prospectos mais hypados da história da NBA. E eu tô bem ansioso para saber onde esse monstro irá parar. Gostou da análise? Concorda com os pontos que eu trouxe? Discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Qual que é a sua opinião sobre Victor Wembanyama? Acha que o hype é justificável ou acha que a galera tá dando uma exagerada? Comenta que eu quero muito saber o que você acha. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que é super importante, ajuda muito na divulgação aqui do canal. E para acompanhar o draft da NBA ao vivo e também para acompanhar todos os jogos da liga, o NBA League Pass é a melhor opção. Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos da temporada e tem acesso ao draft ao vivo com a melhor qualidade. Então, se você não quer perder nada que rola na NBA, incluindo o draft do Victor Wembanyama, recomendo que você assine o NBA League Pass e utilizando o link que está no primeiro comentário fixado, você consegue assinar o League Pass com desconto e com um período de teste gratuito. Então aproveite, garanta já o seu League Pass e não perca nada dessa liga maravilhosa. Fechou? Turma, obrigado a você por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.